Senhores pais, é um prazer estarmos aqui juntos para fazer essa reflexão nesse momento de nossas vidas em que nós estamos participando da educação em conjunto, nessa parceria da educação, uma reflexão importante sobre as relações pais-filhos neste mundo digital. Frases do Khalil Gibran que dizem, por exemplo, que os pais são como arco, os filhos como a flecha. A função do arco é arremessar a flecha. Quanto mais longe forem, mais competente é o arco. Então, nós pais somos arco, filhos flecha. Quanto mais longe for essa flecha, mais competente é o arco. É uma frase que eu tenho usado muito com os nossos alunos, para que a gente possa assimilar para nós as nossas responsabilidades, né? É que a gente deveria ser tão bom, que não falassem mal de nós, nem que fosse mentira. No mundo em que nós estamos vendo narrativas e coisas que, inventadas, que acabam se tornando verdade, a gente tem que estar preparado para não permitir que as pessoas falem inverdades a nosso respeito, né? Nem que seja inverdade. E neste mundo digital 4.0, com muitas transformações, o que a gente observa é que a tecnologia invadiu nossas vidas e isso influenciou, principalmente nossos filhos. Nossos filhos estão sendo criados nessa geração 4.0 diferente do que nós fomos criados. Eles estão absorvidos por equipamentos eletrônicos, o mundo digital, as telas. E quais os efeitos que isso tem sobre a vida dos nossos filhos? Desse mundo digital, esse mundo da tecnologia, ainda por cima, depois de uma pandemia em que mudou toda a rotina dessas crianças, desses jovens, em que eles foram para casa e ficaram sedentários, a maioria deles, assistindo aula online, fazendo prova online, e isso realmente também interferiu muito. Então, eles estão num momento muito delicado e o que está acontecendo é único em toda a história, Eu trago a vocês algumas reflexões de um livro que eu li chamado A Síndrome do Imperador, do Léo Freinet, em que fala sobre a questão de pais empoderados educam melhor. Quer dizer, o pai precisa estar empoderado como pai. Nós precisamos ter poder. O poder é nosso, nós temos que definir, mas essa questão de definir que tipo de educação a gente quer dos nossos filhos. E num mundo em que a gente vê, inclusive, o suicídio entre crianças e adolescentes, cresceu muito. Esse é o caso mais grave, seria a parte pior de tudo, mas isso é um índice pequeno, mas cresceu muito. Mas temos visto também o índice de obesidade infantil, que também é alarmante, uma apatia dos jovens, ocorre também a medicalização enorme de crianças e adolescentes. Ele coloca essa questão também, de que hoje acaba os jovens tomando remédio para dormir, remédio para controlar a ansiedade, remédio para depressão, e isso não é o caminho mais natural. Além de que a gente convive com uma perspectiva de um elevado consumo de álcool e droga, e algo que tem, acredito, preocupado a todos nós, é a sexualização muito precoce. Você vê crianças com 10 anos, 11, já pensando muito em namoro, se envolvendo com a sexualidade que hoje é muito complexa também, porque a gente já não tem mais a sexualidade de forma tão simples como nós tínhamos nas nossas gerações. Hoje já existe quase que uma apologia à sexualidade trans, à sexualidade bi, à sexualidade. Quer dizer, isso realmente tem trazido também uma complicação aí para os nossos jovens. Depressão, ansiedade, mas muitos transtornos, principalmente transtornos de hiperatividade, déficit de atenção, TOD, quer dizer, então várias síndromes psicológicas que também têm afetado e de forma muito, cada vez crescente dos nossos jovens. Isso o Léo conclui que é a culminância da falta de projetos de vida pessoais, de vida pessoais e sociais, porque
esse é um ponto importante, né? É um projeto de vida, como lidar com tudo isso para ter um projeto de vida consistente. O colapso de um sistema de vida que apostou na espontaneidade, na ideia de que Deus é brasileiro, aquela coisa do brasileiro, não deixa, deixa levar, deixa a vida me levar, né? Na percepção de que as coisas se resolvem sozinhas ou na terceirização. O propósito é criar esse projeto de vida e educar, né? Ter como meta educar as crianças para a autonomia, estimulando para que elas resolvam e tenham propósitos, tenham responsabilidade, tenham compromisso e resolvam suas coisas por si só. E na hora de dar colo, mais uma colocação aí do Léo, dar colo com mola é ouvir, entender, analisar e orientar. Quer dizer, você vai dar carinho, vai realmente consolar, vai ter afetividade, sempre com propósito. Importante que nós, da educação, tenhamos essa perspectiva de que nós estamos moldando o ser humano. Nós não somos perfeitos nessa moldagem, os fatores são imensos, mas tem algumas coisas que nós podemos fazer, né? Nessa moldagem, nessa configuração, nessa formação humana aí, tem algumas partes que a gente pode melhorar, pode contribuir, pode criar os fatores, né, externos mais favoráveis. É um ponto que a gente abordou aqui nas falas com os filhos, essa questão dos fatores internos e externos. Não sei se eles comentaram, nós fizemos uma abordagem nesse sentido, que fatores dependem deles, né, que podem fazer com que eles busquem ter sempre fatores externos e transformar os fatores externos em positivos para eles, né, já que os nossos fatores externos dentro de um país como o nosso não são muito favoráveis, então ele tem mais ainda o compromisso de criar ânimo, entusiasmo, força de vontade para superar as dificuldades. E, além da pandemia e da tecnologia, que é o hábito dos alunos de estarem sendo sugados por essa telinha aí de celular, né, que consome toda a energia, a gente fica abilolado, absorvido por isso aqui, porque toda hora tem uma novidade aqui, toda hora tem um filmezinho diferente, uma fofoca diferente. E a pergunta é isso, né, para os jovens de 5 anos, crianças, 10 anos, 11 anos, 12 anos. É legal? Isso é bom? Isso aqui traz coisas boas para eles? Desenvolve um cérebro ativo, empreendedor, ou desconcentra, ou um cérebro desconcentrado, com uma mente acelerada, com muita ansiedade, né? Além do mais, as profissões do futuro, os nossos filhos vão ser o quê? Vão ser engenheiros, médicos. A gente, né, imaginava todas essas profissões para eles, mas nos próximos anos as profissões estão se modificando. Vão surgir muitas profissões diferentes, né? As profissões que vêm por aí, a gente não pode dizer afirmativamente. A gente tem até uma lista de prováveis profissões que vão surgir e de algumas coisas que vão modificar. Mas as habilidades necessárias, isso já foi listado, inclusive, pelo Fórum Internacional. As habilidades necessárias para esse novo mundo digital estão apontadas. A possibilidade de empregos que são hoje comuns aí de médicos, de advogados, jornalistas, mudarem, né? Ser absorvidos por máquinas, por robôs, mas vão surgir também milhões de novas vagas de empregos diferentes dos que tem hoje. E quais as habilidades que os nossos filhos deverão ter para estarem preparados para esse mundo do futuro, nossos filhos, nossos alunos aqui, a gente tem muito carinho, está formando para o futuro. Eles são o futuro da humanidade e vão chegar no mercado de trabalho na hora em que essas novidades estão implantadas. Então aí estão listadas as 10 habilidades que o profissional do futuro
deve ter. E observem que eles precisam estarem preparados, porque qualquer lugar do mundo eles forem, essas habilidades são úteis, são as exigidas. E começa com resolução de problemas complexos. Então está dizendo para eles, gente, se não estudar matemática, português, ciências, que são as bases que eles estudam aqui, se eles não se dedicarem a isso, não vão estar preparados para resolver problemas bem simples, muito menos complexos. Então é fundamental. Isto aí é cognitivo, né? Resolução de problemas complexos é desenvolver as sinapses, né? Como a gente diz na nossa música, estudar é tudo, estudar é nada, experimente não estudar e ficar na madrugada. Mas esse é um ponto fundamental. Pensamento crítico, é saber discernir, interpretar, ter o pensamento autônomo, também exige aí leitura, redação, tudo começa com as bases de linguagens, de ciências, de matemática também. Criatividade. Então, esse é um aspecto, né, da mudança da educação para as crianças serem criativas. É importante despertar essa criatividade. Criatividade, num mundo que você tem milhões de novas tecnologias podendo mudar as formas de fazer tudo, é o que eu falei para eles na nossa linguagem aqui. Está tudo por fazer, tem muita coisa nova para ser feita, né? Quem estiver preparado vai criar inovações e vai poder ter uma posição de destaque aí. Quer dizer, tudo liderança e gestão de pessoas. A gente não faz nada sozinho e liderar pessoas é uma das coisas mais nobres que tem e mais importantes para saber ter empatia, ter capacidade de comando, ter organização, normas, né? Amalgamar emoções. Isso é liderança e gestão de pessoas. Trabalhar em equipe, que está embutido ainda dessa questão, que na escola eles já estão se acostumando com essa ideia de fazer trabalhos de grupo, e isso é uma habilidade importantíssima a ser desenvolvida. Aí engloba a inteligência emocional. Então o colégio tem, inclusive, nós apontamos para 2 caminhos aí dos temas transversais do colégio, que é empreendedorismo e inteligência emocional. Então a inteligência emocional é um dos pontos que a gente tem abordado, aprender a lidar com as emoções, saber se socializar, né? Saber entender as frustrações, os desafios, né? A empatia com o próximo, a capacidade de superação, ter um autoconhecimento para poder, né, ir se superando e evoluindo com os problemas, inclusive, tendo as lições, vão aprendendo as lições e evoluindo. Julgamento e tomada de decisões. Olha que habilidade importante, né? Saber discernir uma decisão em cima de análise de um fato, de tomada de decisão. Isso é o que a gente faz nas empresas todos os dias, né? Tomar decisão, julgar uma situação e caminhar no melhor caminho. Para isso tem um preparo, tem vários aspectos que envolvem. Serviços, porque no mundo em que a máquina vai fazer os serviços automatizados, né, prestar serviço, cuidador de idosos, a parte de psicologia, de atender, até organizar a roupa das pessoas, isso vai ser muito utilizado. Os famosos personagens, né? Personagens e também todo mundo, né, um mundo cheio de novas possibilidades, surgirão novas necessidades, então mais possibilidades de se prestar serviço, de entender o que é prestar serviço, né? Negociar, outra habilidade importante, a habilidade socioemocional, né? Olha, quanta habilidade socioemocional. E uma habilidade que a gente custa entender, né? Que é quando pela primeira vez, assim, flexibilidade cognitiva, não é muito sofisticado, flexibilidade cognitiva, mas isso é talvez uma das que mais vamos usar nos próximos anos, porque como está tudo mudando, os pensadores, assim, a gente vai pensar o seguinte: o que eu sei hoje vai ter que mudar amanhã, eu tenho que estar preparado para as mudanças, para me adaptar às novas situações. A gente que já tem uma certa idade, né, já vem para a terceira idade, nossa, nós suamos para integrarmos um pouquinho com a tecnologia
integrar aqui com a Apple do celular, ou softwares, o Excel, um Core, quer dizer, a gente está ainda aprendendo a lidar com isso, né? A nossa flexibilidade cognitiva teve que ser exercida bastante aí. Tudo está ligado, então, à questão de, né, como nós vamos lidar com os nossos filhos, com a questão da autoridade e do autoritarismo, porque não é fácil criar filhos hoje, né, gente? Essa é a reflexão mais importante. Nós estamos aqui para ajudá-los nesse sentido e também abrimos o coração com vocês em relação ao que a gente pensa, que, né, outra hora a gente abre um espaço para a gente interagir nesse sentido, porque a gente tem amor, a gente vai ter que estabelecer regras, limites, precisamos de implantar valores. Que valores nós da família temos? Nós sabemos que valores, nós queremos que nossos filhos sejam honestos, sejam simpáticos, sejam proativos, empreendedores. Que valores nós preservamos? A espiritualidade é um valor para nós acreditamos em Deus, na outra vida que segue, temos uma filosofia, né? Quais são as regras? Né? E o que nós vamos fazer se as regras não forem seguidas? Quebrou a regra, não cumpriu a regra, não cumpriu o compromisso. O que nós vamos fazer? Tem as regras definidas e as penalidades que cada regra vai exigir. Então isso é como numa empresa, você está claro. Repressor ou superprotetor, né? A gente vem de uma geração em que os pais eram autoritários e repressores. Quer dizer, há uma tendência hoje da superproteção, né? E o que nós precisamos é ter o equilíbrio, meio termo aí, encontrarmos a forma de termos carinho com o nosso filho, mas temos a certeza que nós somos educadores e temos que moldar essa massinha. Se essa massinha vira um ferro, um aço, de repente eu tenho que forjar, não tenho que moldar, né? Não posso só com a mão. Então, como é que nós vamos caminhar na direção sem proteger e sem, né, dando espaço ao filho para que ele tenha autonomia, responsabilidade, saiba enfrentar as frustrações? É bom enfrentar. Um filho teve um problema ou teve uma situação em que ele ficou muito triste. Como é que ele lida com isso? Ele tem força interior para lidar com isso? Como é que ele vai criar essa força interior, essa capacidade de superação disso, né? De passar por isso crescendo como ser humano? Porque tudo é crescimento. Eu vou procurar não ter mais nada que me gere aquela frustração. Vou ter atitudes que não gerem aquela frustração. Bom, também o Léo traz essa reflexão aí, que nem tudo que o filho sofre é responsabilidade ou culpa dos pais. Claro que não. É importante que a gente saiba que os fatores são muito grandes, os genéticos, os espirituais, os sociais, os familiares. Quer dizer, a criança tem sua genética, sua alma, sua escola, os amigos, a rede social, sociocultural, e são os fatores externos em que o pai é muito importante, mas não é o único fator que vai influenciar na vida dos filhos, né? Mas não aposte na sorte, invista na atitude, como colocou aí muito bem o Léo Frame. A criança, de um modo geral, isso é a visão, digamos, organizada de forma simples aí do Léo, que é uma boa escola, toda criança precisa de uma boa escola, uma alimentação de qualidade, isso é fundamental, é outro assunto que a gente vai tratar em outra oportunidade. Nós estamos, né, também preparando para vocês algumas orientações nesse sentido, de algumas estratégias de atividades físicas e alimentação, que a gente tem também bastante experiência em estudo, especialidade nisso, mas a alimentação é fundamental, e em outro momento nós vamos lidar com isso. Conjunto de regras claras, o Frame aponta isso, né? É importante que na nossa família as regras fiquem claras, né? Por exemplo, tem uma regra que se eu estou à mesa comendo, o prato que eu como, eu tiro dali, levo para a pia, já lavo aquele prato. Tem uma regra clara disso. Tem a regra clara para a hora que tem que dormir, por exemplo. Quer dizer, tem várias regrinhas que podem ser criadas,
afeto e atenção, né? As regras, os limites, o afeto e a atenção e a presença dos pais, né? Envolvimento com os filhos, para que você realmente tenha acesso ao seu filho e tenha poder. Acesso, amizade, afeto e poder. Bom, e sempre estímulo, né, para que ele resolva por si só as próprias questões. É sempre com estímulo, estimulando para que a criança, o jovem, não, vamos resolver, eu vou te ajudar até, vou ficar, como a metáfora, que é a metáfora do trapezista. Seu filho vai pular de um trapézio, vai cair lá de cima do trapézio, ele vai ser trapezista. O que se põe para o trapezista? Se põe uma rede de proteção. Então, nunca fala, a lógica que eu vejo assim, a gente não faz pelo filho, a gente fica do lado, acompanhando, orientando, vai lá, erra. Se você errar ou cair, né, de repente até você está num parque de diversão, seu filho vai subir num brinquedo perigoso. Você vai, não sobe para perigoso? Não, eu tenho que deixar ele subir, mas eu também não vou deixar ele cair se ele puxar. Então, eu deixo ele subir e vou ao lado dele acompanhando. Se ele pensar em cair, eu já estou ali do lado tentando proteger, mas eu deixei que ele, né, pudesse experimentar e ganhar aquela habilidade. Isso é importante.